Salve, salve rapaziada, tudo bem com todos vocês? Como estamos? Mais uma semana aí começando e chegamos aqui para mais uma live também aqui no Insta para poder falar a respeito do mercado editorial, né? Que é o mercado de livros, editorias, enfim, revistas, que é um mercado também que tem sofrido muito com essa pandemia, assim como diversos outros segmentos, né? Então a gente sabe que a situação não está fácil para muitas pessoas, mesmo no momento que tecnicamente as pessoas ficam mais tempo em casa e tudo mais, e aí as pessoas tecnicamente leriam mais, só que isso não tem acontecido. E aí, para falar sobre isso, o Bruno Nascimento, que é editor da editora Mil Fontes, vai estar participando com a gente. Foi mais rápido do que eu. Hoje, desculpem o atraso um pouquinho, mas a gente vai falar. Estou tentando posicionar a câmera aqui, que hoje ela resolveu não colaborar. Bom, acho que agora ela ficou. Enfim, para poder falar um pouco para a gente como que está o mercado editorial hoje, aqui no Espírito Santo, principalmente, também no Brasil, eu convido o Bruno Nascimento, um amigo que a gente se conheceu por acaso na UFES, né? Mas a gente passou a trocar muita ideia e é um amigo muito querido. Bruno, boa noite, obrigado por ter tirado um tempinho para trocar esse papo comigo, com o pessoal aqui que está acompanhando a gente no Instagram. Como é que estão as coisas por aí, para a gente poder começar o nosso bate-papo? Ei, Matheus, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Eu venho acompanhando que você vem convidando vários colegas aí para poder bater alguns papos durante a semana, né, sobre temas de relativa importância para a atualidade desse momento nosso aqui de Covid, de isolamento social, para poder combater, de certa forma, um pouco a loucura de ficar trancado dentro de casa para muitos de nós, né? Então, assim, é um super prazer poder participar com você dessa noite aqui. E para a gente, assim, tá, tá complicado, mas a gente vai se adequando, né, na medida do possível. Mas está todo mundo bem. Graças a Deus. Bom, é isso que eu já queria para gente poder começar. A gente sabe que nos últimos anos o mercado editorial tem sofrido bastante, né, com a crise financeira, enfim, né, não é uma novidade que o mercado editorial brasileiro vem passando por uma série de dificuldades nos nos últimos tempos, né? A gente teve assim, grandes livrarias, por exemplo, sendo desmanteladas, sendo vendidas, né? A própria Livraria Cultura talvez tenha sido o último maior baque que a gente sofreu dentro do mercado, a própria Saraiva entrou em acordo judicial, então assim, a gente sabe que a situação não está muito fácil há algum tempo. Mas nessa pandemia, nós percebemos que vários setores econômicos estão sofrendo e o mercado editorial é um que infelizmente não se escapou. Como que tá a situação hoje, Bruno? Eu não falo nem só na questão estadual, né, que você tem essa editora, trabalha nessa editora que é local, mas assim, o que você tem visto conversando com outras pessoas, principalmente nas editoras mais regionais, mais locais, como que tá essa situação, que tem sido esse cenário de pandemia? Bem, Matheus, primeiro, para poder as pessoas que estão nos acompanhando inicialmente aqui compreender um pouco, eu queria só falar um pouco da editora, né? A Mil Fontes, para quem não conhece, é uma editora capixaba. Nós temos um foco muito voltado para publicações do ramo acadêmico, né? Nós publicamos muitos trabalhos oriundos das faculdades e das universidades. Então, se o mercado editorial, para um público mais amplo, que gosta de literatura, já é um mercado complicado, imagino para uma editora, como é o nosso caso, que tem um público muito restrito, né? Que geralmente é um público mais universitário, ou um público que gosta de uma leitura mais técnica, então que prepara relatórios, esse tipo de coisa. Então, para a gente ainda é muito mais complicado. Mas, de fato, voltando à sua fala, o mercado editorial desde 2013 no Brasil vem sofrendo uma crise convulsionada, no caso, né, de, de perda do volume de livros que são vendidos. Os maiores bastiões de livrarias que nós tínhamos era a Saraiva e a Cultura, a própria leitura também, durante um tempo aqui em Vitória teve uma livraria no Shopping Vitória, né? E de lá para cá o número de vendas em si vem sendo reduzido substancialmente.
O maior problema dessas grandes livrarias, e isso foi feito um estudo, no caso, que atingiu principalmente o que eles chamam de mega stores, que são aquelas grandes livrarias, aquelas gigantes livrarias como a gente encontra na Saraiva, na Cultura, que ocupam geralmente shoppings, esse tipo de coisa, e tem um mix de produto muito grande. E isso acaba, na verdade, aumentando muito o custo de aquisição e de alguns segmentos das livrarias, né? Então, o mercado livreiro em si, ele vem sofrendo desde desse ano de 2013 e 2015, 2016 teve o ápice dessa crise, que foi acelerado principalmente pela entrada da Saraiva e da Cultura nos processos de recuperação judicial durante o ano de 2017, 2018. Né? Infelizmente, nós tivemos a notícia que a Saraiva, inclusive agora nesse ano, no início da 2019 ela tinha conseguido o acordo de recuperação judicial, no final de 2019, e 2020 agora a justiça determinou que ela devolvesse estoque para as editoras, para que as editoras pudessem tentar outros meios de ressarcir parte das perdas. Então a Saraiva está entrando numa crise maior ainda, num buraco mais profundo. Então, se para as grandes livrarias o processo está complicado, para as pequenas livrarias o processo está pior ainda. Porque a gente não tem, no meu caso, a gente não tem todo esse aporte logístico, um fundo gigante de publicidade, de marketing. Então, há uma redução, um baque muito maior nesses pequenos segmentos independentes do que nos grandes segmentos. É claro que livrarias consolidadas vêm procurando saídas e vêm conseguindo se estabelecer. Por exemplo, é o caso da Martins Fontes Paulista, é o caso do pessoal da Intrínseca, e outras mais que a gente tem no mercado que vem conseguindo se estabelecer de maneira um pouco, não assim, se sustentando, vamos colocar, né? Então tem uma estabilidade um pouco maior, mas tá complicado. Essa situação da Saraiva foi até algo interessante, assim, porque né, quem não está muito por dentro do mercado editorial, e eu me coloco nisso, essa notícia da Saraiva foi um baque muito grande, né? Eu lembro que quando eu vi, eu falei, gente, como assim a Saraiva está em processo de recuperação judicial? Porque em Juiz de Fora, né, que é a minha cidade natal, tem uma Saraiva em um dos shoppings de lá, e assim, sempre que você passa tá lotado, tá cheio de gente, sempre que você faz uma busca na internet, um dos primeiros sites que aparecem na busca para fazer a compra de produtos é justamente o da Saraiva, né? Então é uma situação assim que pegou pelo menos quem não está por dentro desses bastidores da indústria livreira, né, como você mesmo disse, acabou sendo pego de surpresa com a situação da Saraiva. Agora, é uma situação, Bruno, que eu tava pensando quando eu estava montando as perguntas, mais ou menos, para a gente fazer na live, que assim, a pandemia é um momento que tecnicamente era para as pessoas estarem em casa, e eu não vou entrar aqui nos pormenores de que né, as taxas de isolamento social estão bem abaixo em todo o país do recomendado, né? Mas com as pessoas mais em casa, a gente vê muitas vezes as pessoas buscando novas formas, novos mecanismos de conseguirem passar o tempo, principalmente as pessoas né, que às vezes estão suspensas do trabalho, ou enfim, que infelizmente foram desempregadas, ou que estão fazendo home office. Mas há uma série de atividades que são divulgadas assim e colocadas como dicas para poder conseguir passar o tempo, né? Mas uma das poucas que eu vejo são as pessoas, os influenciadores, enfim, os especialistas citando a literatura, né? Citando a leitura nesse momento. É um pouco contraditório, Bruno, a gente está no momento que as pessoas estão mais em casa, mas a gente não vê um aumento no número de venda dos livros, ou isso mostra que essa nossa cultura de não leitura ou de pouco apego aos livros se tornou mais evidente nessa pandemia? Ou ainda uma terceira resposta os livros são supérfluos para a maioria das pessoas em relação a dinheiro, o nego precisando economizar e aí não consome. É uma dessas três opções? São as três um pouquinho? O que você pensa desse assunto? Pois então, na verdade nós temos assim um mix de posições nesse contexto. O primeiro, na verdade, é que
nesse mundo tecnológico que a gente vê, em onde cada vez mais o tempo se acelera, essa sensação de aceleração do tempo que a gente tem, a leitura, de certa forma, é algo que vai se tornando obsoleta nesse processo, porque a leitura ele é um processo estático. É aquela coisa que você senta e vai ler. Então, as pessoas hoje não têm uma coisa que há, sei lá, 50 anos tinham com bastante, assim, era presente, que é a calma de se sentar e apreciar a leitura de um livro. Então, hoje as pessoas são bombardeadas permanentemente por um conjunto de informações a todo momento. Então, a pessoa, de certa forma, ela não consegue se estabelecer, tirar uma hora do seu dia para poder ler, porque ela tem a compreensão de que uma hora desconectada é uma hora que se desinformou, que o mundo mudou, virou de cabeça para baixo. Então, a primeira coisa é essa, a gente não tem mais essa sensação de aceleração do tempo, acaba nos tirando esse desafio estático de ler um livro. A segunda que nós temos é as plataformas de streaming, né? Então, todas as plataformas hoje, Prime Video, Netflix e Telecine e tantas outras mais, você prefere, como tem um filme, né? As pessoas preferem ouvir músicas e ver um vídeo do que ler um livro, porque tudo está em música e tudo está em vídeo. Então, hoje você tem uma grande gama de filmes que são frutos de livros, mas as pessoas não querem ler os livros. Porque entre você ler 300, 400 páginas e vai gastar, sei lá, dependendo do fluxo de leitura da pessoa, um mês para ler isso, 2 meses, e assistir um filme de 2 horas, as pessoas preferem assistir um filme de 2 horas. E a terceira coisa, de certa forma, é assim, o sentimento de que o livro, de certa forma, nesse momento, não traz algo de construtivo, vamos colocar, de certa forma. Porque a pessoa vê na Covid um temor constante e vê, assim, independente da posição política da pessoa, mas vê no problema político brasileiro um temor constante, sendo de um lado ou de outro, né? Então, as pessoas elas sentem uma certa impaciência, uma certa inquietude. Mas uma coisa que vale a pena aqui falar, Matheus, é que apesar de isso tudo, uma coisa que vem crescendo significativamente no Brasil e que cresceu durante a pandemia foi a assinatura de clubes de assinatura de livros. Para quem não conhece, o Brasil tem uma série de clubes de assinaturas, e aqui eu já vou fazer o meu merchan. A Mil Fontes em breve vai estar lançando também um clube de assinaturas como uma das possíveis saídas para esse processo, certo? Os clubes de assinatura vêm crescendo. A TAG, que é o maior do Brasil hoje, registrou um aumento de 5 mil assinantes nos últimos 90 dias. Então, isso é um número significativo. Apesar de tudo, as pessoas... Então, hoje a TAG conta com quase 60 mil assinantes. Então, que recebem em casa mensalmente um exemplar. Então, assim, as pessoas, apesar dos pesares, e apesar de tudo isso, podem não estar lendo a quantidade que a gente esperava que gostaria que a gente lesse. Mas elas, de certa forma, estão lendo alguma coisa. Agora, existe um problema entre ler e interpretar, né? Então, eu acho que de certa forma, a problemática geral do processo está aqui, entre ler e interpretar, né? Uhum. Eu achei interessante essa sua fala a respeito de as pessoas preferem ver um filme do que ler um livro. Isso mostra como muitas vezes a busca pela informação e pelo conhecimento é muito superficial, né? A gente vive muito isso no jornalismo também. Em alguns órgãos de comunicação hoje, nas matérias mais longas, eles colocam um resumo no início da matéria, o resumo do que você vai encontrar. E aí eu percebo que assim, muitas pessoas às vezes vão ler aquele resumo e vão fechar e vão para uma próxima notícia, ao invés de aprofundar e ler os pormenores, né? Ou seja, ler os detalhes da matéria, ler os detalhes da reportagem, que às vezes nos detalhes que a informação de fato fica mais fixada, né? Até para você argumentar a favor ou contra aquilo, enfim, ou pelo menos para você ter um mínimo de conhecimento. Eu acho que essa fala, né, do preferir ver um filme do que ler um livro, acho que mostra muito essa superficialidade que muitas vezes as pessoas acabam
seguindo na hora de conseguir a informação, né? E eu queria muito abordar também essa questão da cultura livreira do brasileiro, né? Porque eu acho que assim, o Brasil ele tem uma série de contradições, né? Eu acho que a pandemia tem escancarado algumas, mas uma outra que é bem interessante, assim, o interessante é de uma maneira irônica, né? Uhum. Óbvio que isso não é bom, Sim. mas é porque todo mundo clama por educação, mas dificilmente há um estímulo à leitura, né? Ou seja, às vezes o pai, a mãe, né, os avós, eles acabam indicando, falando para o filho ler desde criança, e tal, mas eles mesmos não fazem essa prática, né? Eles mesmos não leem, eles mesmos acabam não sendo exemplos para os filhos, sobrinhos, afilhados, enfim, né? Essa nova geração lê. E ao mesmo tempo é uma geração hoje que, como você mesmo disse, já está inserida em tecnologia, em tablet, celular, smartphone, aparelhos, enfim, streaming, etc., né, que é muito mais chamativo para uma criança, eu acho que para todo mundo, né, do que o próprio livro. Essa cultura, assim, você que trabalha na área, você que, né, está nesse processo, você acha que essa cultura ela tem aumentado, ela tem diminuído, ou ela está no mesmo patamar dos últimos anos? Infelizmente, ano passado saiu um resultado do PISA, né, que é aquele análise internacional sobre desenvolvimento educacional brasileiro. E entre 79 países, o Brasil ocupa, se eu não me engano, a 55ª ou 56ª posição, ou seja, 55 ou 56. E isso, de certa forma, é uma contradição, porque apesar de a gente estar nessa posição dentro da análise do PISA, alguns levantamentos apontam que o Brasil é o 8º país que mais lê no mundo. Certo? Mas o que acontece é o seguinte, Matheus, por incrível que pareça, as idades iniciais são as idades que mais leem. Então, se você tem as séries iniciais com as professoras de formação, de base, alunos de até 6º ano, de acordo com o relatório anual de produção de relatório, 72% dessas crianças até o 6º ano leem. Mas à medida que a idade avança, há um declínio significativo do nível de leitura. Isso por quê? Porque à medida que você passa da série de alfabetização, ou seja, daquele contato inicial da criança com a leitura, você passa a ter um contato permanente da criança ou do adolescente com a teoria da linguagem. Então, os professores das escolas, às vezes, eles são forçados permanentemente a aplicar sintaxe, concordância e etc, etc. E todos nós passamos por esse processo. Mas a leitura em si, apesar de termos aulas de redação, aulas de literatura uma vez por semana, ela não é suficiente para despertar no aluno aquela coisa que você tem que ter uma leitura permanente, né? Então você sempre tem aquela coisa, você tem que passar hoje Enem, antigo vestibular, você tem que passar no vestibular, tem que formar uma carreira, etc, etc. E a leitura ela fica em segundo plano. Então, hoje, de acordo com o relatório que foi lançado 2017, no caso, que foi o relatório o último relatório que saiu, que agora 2020 vai ser o próximo, 52% dos brasileiros declaram serem não leitores, certo? E desses 52%, só 25% se declaram leitores, dos outros 48%, só 25% se declaram leitores por prazer. Os outros se declaram, tipo, por necessidade profissional, por formação, leituras obrigatórias. Então, 75% do público leitor no Brasil hoje não tem uma leitura pelo prazer da dinâmica de ler, de conseguir o conhecimento, como você disse mesmo, que é uma leitura, que é uma informação muito rápida, um contato muito pequeno com a informação, com a leitura, com a linguagem. Agora, nas escolas, há um esforço das séries iniciais de se tratar a leitura. Agora, é um problema de política pública, certo? Por mais que a gente possa parecer que eu estou querendo jogar a culpa no Estado, mas de certa forma é uma culpa do Estado. Por que eu estou falando isso? Porque de a cada 100 reais investidos no aporte cultural brasileiro, apenas um real é investido no aporte literário. Então, ou seja, 1% de tudo que é investido no Brasil é investido, assim, 1% do que é investido em cultura no Brasil é investido em leitura,
a partir do aporte financeiro do Estado. E isso eu estou falando, sim, não estou falando de financiamento de publicação. Eu estou falando em aquisição para biblioteca, formação de leitores na sala de aula, formação de bibliotecas escolares, bibliotecas públicas itinerantes. Não estou falando que o governo ia financiar a publicação de obras, eu estou falando formar uma política de leitores. E isso significa da base escolar até a questão das bibliotecas. Aqui no estado mesmo, fora as bibliotecas Transcol que a gente tem nos terminais, a gente só tem a biblioteca pública do estado, que fica lá na Praia do Suá, então é muito distante, muito deslocado, e a outra é lá no centro de Vitória, na Cidade Alta, que é da Prefeitura de Vitória. Então, assim, as outras bibliotecas itinerantes atingem um público muito pequeno. Aqui na Serra mesmo, a Biblioteca de Valparaíso, que eu moro aqui na Serra, a Biblioteca de Valparaíso é altamente defasada e a próxima biblioteca que a gente vai ter é só na Serra Sede. Então, assim... Ou seja, para quem não conhece a Grande Vitória, é uma distância aí de 15 a 20 quilômetros, mais ou menos. Sim, então você tem um público leitor que não consegue acesso à leitura e não há uma política pública de desenvolvimento dessa leitura, assim, de forma maciça. Então, se você não consegue inserir na escola um bibliotecário, apesar de ser uma lei federal de você ter bibliotecário nas escolas, tá? Se você não consegue investir num sistema de leitura das escolas, se você não consegue investir em livros, as diretoras das escolas têm uma verba muito pequena dos caixas escolares para compra de livros. E eu também não estou falando só de livro para o leitor discente, eu estou falando para o leitor docente também. Porque às vezes o próprio professor, e aí a gente vai olhar a situação de um professor de escola pública municipal ou professor de escola pública estadual, o rendimento não é um rendimento gigante, satisfatório, é um rendimento, um professor ganha, sei lá, R$ 1.800, R$ 1.900, é um salário relativamente baixo para você dar aula para 400 alunos, no final de conta, para 10 turmas. Então ele não tem dinheiro para poder investir na própria formação, adquirir livros, adquirir material didático complementar. E isso falta, então, uma iniciativa pública das escolas, do poder público, comprar livros, porque os professores possam ter uma renovação da sua capacitação, renovação, às vezes a pessoa fica 10 anos na escola, saiu 10 anos da universidade e não tem mais acesso a uma literatura atualizada, etc. Então, assim, há essa problemática. E aí quando a gente pensa, por exemplo, nas próprias bolsas de mestrado e doutorado, complementando o que você falou, é um valor muito abaixo do que é necessário para uma pessoa viver, né? Uma bolsa de mestrado hoje, da CAPES Federal, é R$ 1.500 e uma bolsa de doutorado é R$ 2.200. São bolsas que não têm valor reajustado desde 2013. Então, assim, pensa, passamos por momentos de recessão, um pouquinho de recuperação econômica, agora mais uma recessão. A inflação aumentou muito durante esse período e simplesmente não teve reajuste. Ou seja, é só imaginar que é como se a gente vivesse, é como se o pessoal ainda vivesse 2013, com os custos de vida de 2013, e todo mundo sabe, todo mundo que vive, que consome, sabe que hoje o custo de vida está muito maior do que o custo de vida de 2013. Né? Então é bom fazer esse paralelo também, e a situação não é fácil em todos os níveis. E aí, pegando o gancho dessa sua... Antes de fazer a próxima pergunta, tem um comentário aqui, bastante legal, do Hugo Merlo, que ele fala o seguinte: Bruno, muitos falam que estamos vivendo um momento de aceleração da digitalização da vida. O notebook está vendendo bastante. Será que isso também não afeta o mercado editorial, uma vez que essas tecnologias de leitores digitais estão nas mãos de grandes conglomerados internacionais, vídeo Kindle da Amazon, e isso afeta o rendimento das editoras, sobretudo as menores? Já vou te passar de pronto e colocando uma experiência pessoal. Eu comprei há uns anos, né, o próprio Kindle. Confesso que eu tive dificuldade de me adaptar, assim, eu ainda sou muito do livro físico, assim, essa coisa, eu gosto de pegar o livro físico, né, eu tenho um esquema aqui, pegar um livro para mostrar, eu acho isso muito útil. Pegar um aqui para mostrar, é uma coleção da Folha de São Paulo, eu sou presidente, eu tenho o costume de pegar alguns post-its e ir marcando alguns resumos, aproximar aqui, eu acho que a luz não vai deixar para ver direitinho, mas aqui esses post-its, eles são resumos, né, de páginas ou de capítulos
para depois facilitar, né? Como se fosse um fichamento, mas em vez de ser um fichamento online, é um fichamento dentro do próprio livro, uma coisa que não estraga o livro, né? Eu tenho pavor da galera que fica escrevendo no livro e tal. Piscando, Isso me dá uma coceira, mano. Isso me coceira. dá Nossa Senhora, Bem-vindo Deus ao me dá grupo. alergia. Eu tenho dificuldade de comprar livro usado. Teve uma vez que eu fui comprar um livro usado na estante virtual, que na hora que eu peguei o livro, assim, estava tudo marcado, tudo Nossa. sublinhado. Meu Deus, me deu uma coceira na hora de um nervoso. E aí eu faço isso porque é fácil, o post-it não danifica, né? Depois, se você quiser tirar. Então, assim, eu gosto muito dessa coisa do físico, assim, de escrever e tal. Apesar de que, por exemplo, o Kindle tem mecanismos para você, né, demarcar aquilo que você acha que é mais Botar as notas. importante, mas eu acho que eu acho que é uma questão mais de gosto. Então, assim, estou passando a minha experiência, né? Mas aí, seguindo a pergunta que o Hugo trouxe, assim, qual que é a sua visão? Você acha que a visão dele tem razão? É um desafio também? Bem, primeiro agradecer o Hugo, né? Um grande amigo e fico feliz de estar participando aqui com a gente. A gente tem um livro do Hugo publicado, né? Que é o Alerta de Tempestade. Mas, olha só, o Hugo, o Matheus, isso é uma pergunta interessante. E aqui eu vou trazer um dado, por exemplo, que é um dado interno da editora. Até o início da pandemia, a Mil Fontes não trabalhava praticamente com livros eletrônicos. A gente não tinha plataforma eletrônica, assim, na Amazon. No caso, a gente publicava muito pouco, a gente só tinha 2 títulos na Amazon, que eram Anistia e o História e Gênero. Então, assim, a gente não tinha uma coisa muito de circulação, a gente não achava muito interessante e tal. Da pandemia para cá, para ser mais exato, da publicação do livro do Fake ao Fato para cá, que foi em 18 de março, se eu não me engano, a gente optou por fazer uma publicação constante de todos os nossos títulos no formato Kindle. Então, para você ter uma ideia, nós tínhamos em média com esses 2 livros algo em torno de 150 downloads por mês. E olhe lá, assim, era muito pouco, as pessoas, tipo, a editora não tinha uma inserção nesse mercado tecnológico de leitura eletrônica. E de lá para cá a gente resolveu massificar essa distribuição. No último mês, que foi maio, o levantamento que a gente fez, a editora Mil Fontes teve 9.200 downloads de livro para a plataforma Kindle. Assim, um número que a gente jamais esperava. Era quase 100 vezes um aumento Então, de assim, download. então, é uma coisa absurda. A gente tem um livro, esse do Fake ao Fato, que é um livro bem político, né, que puxou bem, ele é responsável assim, por algo em torno de 30% dos downloads, e os outros livros correspondem a esses outros 70%, então algo em torno de 5.500, 6.000 downloads, certo? Só que o problema, na verdade, da plataforma da leitura eletrônica não está exatamente no formato ser eletrônico. Nós temos 2 problemas na plataforma de leitura eletrônica, porque tem muita gente que é leitura igual você, tem esse problema, eu também tenho, eu não gosto de livro eletrônico. Se eu tenho um texto de PDF da minha disciplina, eu prefiro imprimir, ler no papel, tal, anotar, eu não gosto, certo? Parabenizo quem consegue ler esse livro, a gente teve que comprar um Kindle para a editora para poder visualizar como que estava ficando as publicações, tal. O pessoal do Christian, lá da área técnica, pediu para poder adquirir, mas eu não sou um adepto, eu não gosto, eu prefiro livro físico. Mas nós temos 2 problemas nessa questão, principalmente da plataforma, no caso. A primeira é que a gente, colocando para o Kindle, a gente restringe um determinado público, que ou você tem que ser assinante da plataforma, ou você tem que comprar o livro para o Kindle, logo você tem que ter um aparelho que hoje no Brasil custa em torno de R$ 499. Então, quem é que, assim, no momento de crise, está desembolsando R$ 500 para comprar uma coisa que, de certa forma, não é essencial? Vamos colocar. Então, nosso primeiro problema é esse. Então, você restringe, porque se você coloca no site, igual a gente tem muitos livros nossos no site, em PDF, o que acontece? O brasileiro tem a boa e velha cultura da pirataria. Né? Ele compra o PDF, assim, no nosso caso os PDFs são gratuitos, mas se fosse comprado ele compraria o PDF
e saía distribuindo para Deus e o mundo, né? Ele não tem essa política de tipo eu comprar o PDF e o outro coleguinha do lado comprar também. Ou então às vezes rateia, né? Tipo, 5 pessoas estão afim do mesmo livro, cada um paga uma mixaria no rateio e depois isso aí vai ser compartilhado em diversos grupos de WhatsApp e outras redes sociais. Isso. Então, o primeiro problema está aí, certo? A questão da restrição do público. O segundo problema está na compensação da Amazon. Aí entra um pouco na sua pergunta também. O que acontece? Hoje o único, quase que, não vou falar que o único, mas quase que exclusivamente, 90% do mercado de livros eletrônicos hoje são destinados para o Kindle, certo? Poucos são destinados para outras plataformas de leitura, inclusive o dono da SpaceX, como é o nome dele, Esqueci, Mark, não sei, vou pesquisar aqui, peraí. é, Mas pode né? continuar, depois eu passo o nome dele. Pois é. O dono da SpaceX teve um debate semana passada, saiu em defesa de um autor que teve o livro, de certa forma, vamos colocar aqui entre aspas, censurado na Amazon, né? A Amazon não publicou o livro desse autor. Elon Então, Musk. Elon Musk. O Musk saiu em um debate contra o dono da Amazon na questão desse monopólio do Kindle para leitores. Então, assim, eu tenho para mim que em breve a gente, inclusive, deve ver algo do pessoal do Musk saindo aí para fazer uma concorrência com o Kindle. Então, assim, a compensação do Kindle, ela é muito pequena. Porque o Kindle funciona da seguinte forma. Existe um fundo mundial, que é o fundo das assinaturas, e eu recebi hoje o total do fundo das assinaturas para o Kindle, que é chamado Kindle KDP, ficou fixado em 156 milhões de reais. E aí como que funciona? Eles pegam todo esse valor, pegam a quantidade de livros que foram feitos os downloads de assinatura e rateiam por todos os livros. E aí eles pagam por download do livro. Então, assim, às vezes eles pagam, para você ter uma ideia, algo em torno de 15 centavos de real por download. Então, assim, você imagina o que é um autor fazer um livro, publicar um livro, e aí tem que disponibilizar no Amazon Prime, lá, se você quiser ter uma circulação maior do livro, que é quem tem assinatura baixa, de certa forma, gratuitamente, né? E aí você disponibiliza no Amazon Prime, e aí você tem 9 mil downloads, igual eu tive. Aí você fala assim, caraca, 9 mil downloads, Bruno ganhou R$ 1 por download e tá rico. Quem Pois dera é. se fosse real ainda. Pois então, assim, eu tive 9.200 downloads e recebi R$ 914 do fundo KDP, para você ter uma ideia. Então, te passando assim, em números para você ter uma ideia do que acaba, na verdade, desestimulando muitos autores a escrever livros e colocar na plataforma Kindle, por exemplo, questão da digital. A monetarização, o retorno é muito pequeno. Então, vale um pouco mais a pena quando você vende, tipo, milhares de livros. Você é aqui no Brasil, aqui, sei lá, um Leandro Carnal da vida, um Cortella. Mas isso dificulta muito o pequeno escritor, né? Eu falo porque eu entendo, eu lancei o livro no final do ano Sim, passado também, por uma editora lá de fora. pequena. Não, na verdade não é de fora, é a Shadow Books, é uma editora portuguesa que Ah, estava começando a ter sede aqui no Brasil, né? Sede não, filial aqui no Brasil. aham. E assim, cara, é uma parada que, assim, na hora que você olha, de fato, assim, você vê como que a estrutura do mercado editorial, ele não é voltado para os pequenos escritores, né? E Não. consequentemente para as pequenas editoras. Por isso que quando eu estava pesquisando assim as editoras para poder fazer a publicação, eu vi que muitas editoras acabam trabalhando só com leis de incentivo, porque é onde há um aporte um pouco maior por parte de prefeituras, do estado, Lei Rouanet, entre outras, que é onde você consegue um aporte financeiro um pouco maior e vale a pena você desembolsar toda a formação, né, e a publicação de um livro, de um exemplar. Então, de fato, assim, os direitos autorais do próprio autor em cima do livro é uma parada muito pequena, é coisa de 10, 15%, assim, se você negociar e esticar a corda, você às vezes vai conseguir 20%, mas assim, na bacia das almas também.
Então, assim, é algo, e isso eu acho que é o mais importante, eu expliquei muito, e eu falei muito isso na época que eu lancei o meu livro, porque esse sistema, ele faz com que o preço do livro no produto final dele seja mais caro. Então, por exemplo, eu falo porque, como eu lancei o livro local, todo mundo achava que o livro ia ser 15 conto, ia ser 20 conto e tal, alguma coisa assim. Só que não é essa a realidade, porque você não consegue fazer 20 reais. É o que eu falo para todo mundo. Eu, como escritor iniciante, você paga para lançar o livro, você não tem aporte financeiro, você não corre atrás de merchandising, de patrocínio. Isso, igual você falou, é só a galera que é outro patamar, a galera que está lá em Uhum. cima. É um patamar muito elevado para poder conseguir esse tipo de coisa. Ou então, às vezes, que a editora mesmo dá um aporte inicial para a pessoa escrever o livro e ter exclusividade. Isso aí é a nata da nata que tem esse acesso. E aí eu lembro que, e aí na hora que eu dei, o livro tá a R$ 45, que eu vendo ele a R$ 45, caramba, eu lembro que assim, muita gente deixou de comprar, sabe? Eu lembro que as pessoas perguntavam do preço, e aí eu percebi que eu achava que assim, é livro da cidade e tal, escritor local vai ser 15 conto. Vai ser aquela parada, uma coxinha, uma Coca-Cola, você leva o livro, você leva o livro para casa. E aí, na hora que você falava 45, todo mundo pegava, mas quem conhece mesmo o processo, o quanto que você paga para fazer a tiragem de um livro, o quanto que é o seu direito autoral em cima daquilo que você está vendendo, você começa a ver que, assim, para a conta fechar, para quem escreve, para a editora, o preço precisa ser alto. E aí eu acho que entra muito essa questão das pessoas diminuírem a compra do livro físico, apelarem para a compra do e-book, que é muito mais barato, é 10, 15 vezes, às vezes tem livro físico a R$ 49,90, o e-book é R$ 5, Sim, por exemplo. eu tenho Né? casos assim. E aí e assim, aí não tem, aí é aquela coisa, né? Não tem como você virar para a pessoa que está comprando e falar com ela assim, não, cara, compra o físico e tal, porque aí o físico, além de ser os R$ 45, vai ter frete, e o frete não vai ser barato, enfim, vai demorar uma semana, 2 semanas para chegar, enquanto no e-book você vai lá, já está credenciado no sistema de cartão de crédito, com um clique você já comprou, já baixou e você já começou a ler o livro no mesmo dia. Enquanto às vezes a compra física você vai ficar 2 semanas, ainda vai ter que pagar o frete, ou então às vezes vai ter que comprar, sei lá, acima de 100, 150, R$ 200 para poder conseguir um frete grátis. Enfim, toda aquela logística que quem compra na internet sabe como é que funciona. Sim. Então, assim, é de fato uma situação muito difícil que muitas vezes as pessoas não entendem, né? E eu estou assustado com esses valores que você passou da venda dos livros online, porque de fato era um conhecimento que eu não tinha, eu não sabia que era uma situação uma desvalorização tão grande que eles pegam. E esse é o único valor que você recebe só por esse fundo aí, não tem outros mecanismos? Pois então, quando a pessoa faz a aquisição do livro, e aí aqui também, assim, falando desse processo, e aí eu vou voltar nessa resposta aqui para a gente poder responder essa pergunta. O processo do livro, Matheus, como você, como autor, já participou, então eu vou falar um pouco assim para quem está assistindo, que de certa forma não é autor, vamos colocar, ou que tem interesse em publicar um livro. O processo do livro, da confecção do livro, da escrita do livro ao acabamento, vamos colocar assim, né? 95% do processo é transpiração, certo? Os outros 5% são inspiração, vamos colocar assim. Por que eu falo isso de transpiração? Porque o autor tem que escrever o livro inteiro, então ele tem assim, uma super sacada, faz um livro muito bacana, então ele queima esses 5%, mas depois que ele escreve o livro, que gasta, sei lá, talvez um ano ou mais escrevendo o livro, então escreve um livro, ele vai ter que correr atrás da editora, se preocupar com o retorno dos royalties dele, se preocupar com a distribuição, com a venda, com a impressão, acabamento do material, Lançamento. lançamento. Tipo assim, é muita coisa para fazer, é muita coisa. Assim, então você que como autor já viveu, sabe como é que é. E no mercado, no lado de cá, de quem está assim, da cadeira, às vezes o autor fala assim, poxa, aquela editora está querendo me explorar, está me cobrando um valor exorbitante e tal. Mas 60%, às vezes 70%, dependendo do tamanho da tiragem, até 80% do valor do processo editorial é gráfica. Então a gráfica é o maior valor. Então, às vezes, você, igual você falou, você
vende a R$ 45 o seu livro, mas na verdade, se você vender eletrônico, o valor é menor porque o trabalho de impressão não existe. Então, assim, não tem aquela valor agregado ao trabalho, de imprimir o trabalho, de fazer prova, fazer teste de capa, etc. Não tem isso. Então, às vezes, um livro que custa tipo 5 mil para poder fazer 100 exemplares, supondo, o livro sai a R$ 1.500 se você fazer eletrônico. Então, é uma diferença brutal entre o processo de eletrônico e o processo de impresso. É claro que os custos também, os custos diversos acabam alterando o processo do livro. A maior parte das editoras no Brasil, no Espírito Santo não é diferente, trabalham com freelancers, inclusive, para tentar reduzir esses custos. E nesse período de pandemia, já que a gente está falando em processos editoriais, etc., no tempo de pandemia, esse processo de pandemia atingiu muito esses profissionais, que vão desde tradutores, revisores, capistas, diagramadores, uma série de profissionais do processo editorial que estão encostados porque não tem trabalho. No nosso caso aqui mesmo, quando a gente se conheceu ano passado, eu estava lá na banquinha vendendo livro, lá a gente trocou uma ideia e tal, e esse ano a editora, ano passado a gente tinha três colaboradores, esse ano a editora já estava quase 8, né? E a gente, no início da pandemia, agora a gente já voltou para os mesmos 3. A gente teve que encostar um monte de gente, muita gente se desligou da editora porque a gente não tem condição de manter todo mundo. Então, uma série de custos que acabam incidindo sobre esses processos. Agora, a questão que você perguntou se a gente não tem um retorno referente à Amazon, que é o nosso caso, o maior distribuidor de livros eletrônicos. A Amazon, cara, é uma coisa muito interessante. Assim, não é à toa que o Jeff Bezos ele é o cara mais rico do mundo, né? Para você ter uma ideia, se eu não coloco o livro na plataforma do Prime, para poder ser feito o download gratuito, eu posso colocar um valor lá específico, que eu queira, e a Amazon desse valor de venda ela só me repassa 35%. Os outros 65% ele retém para fazer parte do fundo KDP. Então, se o livro é R$ 30, eu vou receber, sei lá, 11, e os outros 19 fica para a Amazon. Se eu coloco ele no Prime, né, eles podem fazer o download gratuito, e os que quiserem a compra, eu recebo 70%. Eles ainda retêm 30% do valor. E além desses 30% do valor, eu ainda tenho que pagar a mensalidade da disponibilização no Marketplace, que eu ainda pago a mensalidade para ter meu espaço de venda lá, todo mês. Se eu vender bem, se eu não vender, amém. Então, assim, a Amazon, cara, de certa forma, é uma grande vitrine. Ela é uma vitrine enorme, não posso negar. Se a gente pegar a métrica lá, a gente já teve livros feitos download na Itália, feito download na Alemanha, Portugal, Estados Unidos. É uma vitrine. Acessando mercados que naturalmente seria muito mais difícil, né? Sim, mas um dia desses, inclusive, o Christian trabalha comigo, né? Ele que coordena essa área técnica aqui. E aí ele veio falar comigo assim, que ele falou, Bruno, eu vou te contar uma coisa que você não vai acreditar. Eu falei, o quê? A Amazon cobra a taxa de entrega do exemplar do download. Então, se você faz um download, parte da verba que você paga ainda é descontado um valor de entrega para você do arquivo. Eles cobram um frete eletrônico. Assim, é absurdo, entendeu? Mas é uma vitrine. A gente tem lá... isso, de certa forma, puxa algumas vezes a venda do livro eletrônico, do livro físico, desculpa. E o que acaba dando, de certa forma, uma visibilidade no processo do livro físico. E movimentando um pouco a livraria da editora, vamos colocar assim, né? Porque no nosso caso nós não temos a livraria, nós temos só o escritório da editora mesmo. Nossa livraria é a livraria online, que é a livraria do próprio site da editora, né? Ou a livraria do Marketplace da Amazon. Então a editora ainda não tem o seu espaço físico do livreiro, mas a gente atende via online, né, no caso. Então isso acaba, de certa forma, movimentando para aquele que acaba tendo um interesse igual você, que é uma pessoa que gosta de ler o livro físico, pegou lá no download no Kindle e falou, não, acho que vale a pena ter esse exemplar, e acaba comprando, entendeu? Mas assim, são valores exploratórios, vamos colocar assim, que a Amazon pratica para quem é um pequeno leitor, um pequeno editor, ou um pequeno autor, massacrante o negócio. Falando em números, é massacrante.
Mas, Eu acho que isso também entra muito na questão que você mesmo disse da retenção do mercado, né? Como o mercado é totalmente deles nessa área, foi uma sacada muito boa, enfim, que eles tiveram, isso a gente tem que concordar, acaba que, né, o próprio mercado se meio que unicamente eles manterem esse monopólio do mercado, acaba fazendo com que eles ditem as regras do jogo sem haver a possibilidade de buscar algo melhor, né, uma outra plataforma, né, e assim, quando você tem um monopólio muito grande como esse, é até mais difícil para outras empresas acabarem se interessando em entrar, porque sabe que vai ser uma concorrência muito difícil, uma concorrência extremamente complicada para você poder conseguir, né, tentar atrair um número grande de pessoas e aquela atividade ser rentável, porque você está competindo já com uma pessoa que já tem anos de sim. frente e tem diversas mecanismos para poder conseguir vencer qualquer tipo de concorrência, porque tem recursos, tem aporte financeiro, etc. De fato, não é uma parada muito simples, mas eu achei bem interessante porque, de fato, era uma coisa que eu não sabia. E até um amigo meu hoje comentou, o Gabriel, não sei se ele está vendo a live, ele até falou que ele tem preferido comprar livros eletrônicos, né? Comprar os e-books por causa do preço também, da comodidade, da praticidade de você já baixar, já começar a ler, não precisar daquela coisa de esperar a entrega, gastar com frete, que também é uma outra situação bastante complicada, até porque o preço dos fretes no Brasil tem subido muito, né? Hoje é muito mais difícil achar frete grátis, é muito mais difícil você conseguir arrumar um frete em conta. Às vezes o frete é mais caro do que o próprio livro, que desanima, né? Você fazer uma compra online. Deixa eu Mas, só fazer um adendo desse claro, frete aí, Matheus, só fazer um adendo desse frete aqui. E aí o problema do frete é o seguinte, ou a gente tem um problema que o frete é muito caro, certo? Porque as transportadoras, são poucas as transportadoras que transportam pequenos volumes, né? Então, pra você ter uma ideia, um dia desse eu estava precisando enviar um livro com urgência para o Rio de Janeiro, liguei para uma empresa de transporte aqui que está localizada aqui no estado, e era um livro de 450 gramas, mais ou menos, para entregar em Copacabana, no Rio de Janeiro. E eles me cobraram R$ 250 para transportar o livro, certo? E se você não manda pela transportadora, você tem que mandar pelo correio. E aí vem dois problemas. O primeiro é que o problema do correio é o prazo de entrega, certo? Que é muito grande. Então, se você manda pelo PAC, por exemplo, que é rastreável, você mandar um livro para o Rio Grande do Sul, por exemplo, para Manaus, sei lá, você vai gastar tipo R$ 50 para mandar esse livro. Aí você tem um outro mecanismo de envio, que a gente chama de registro módico, que é um mecanismo de envio de material impresso. Até 2 quilos, tudo que é impresso você pode enviar por esse sistema. Ele é muito mais barato, ele cobra uma taxa fixa de acho que R$ 6 e uma questão da variação pequena do peso. Então, geralmente os meus fretes, por exemplo, são quase que unitários, R$ 9. Independente se o peso do livro é um pouco mais pesado ou não, tem um preço padrão de R$ 9. Só que aí você não tem um rastreamento. E aí o livro acaba, alguns livros, eu assim, tendo a pandemia, a gente já teve uns 2 ou 3 que se perdeu no caminho e a gente teve que reenviar. Então, assim, ou um problema de logística crônico, porque o Correios não oferece um serviço de rastreamento, um serviço que deveria ter o rastreamento. Se está lá etiqueta, código de barra, por que não rastreia? Não tem que passar tudo pela leitura? Como foi para isso? Foi para onde? Certo? Ou os sistemas de transporte são muito caros. E mesmo que são caros, são bem ineficientes, que é o caso do Correio. Se você mandar um pack, nós mandamos um Sedex para Porto Alegre, R$ 54. Um Sedex de um livro de 400 gramas para Porto Alegre, R$ 54. Então, assim, sugênero, assim, algo abissal entre a realidade do Brasil, onde o salário mínimo é 1.045, né, R$ 1.045, e um frete que custa 5%, 6% de um salário mínimo. Então, assim, não dá para entender, entendeu? de fato, eu achava que eu achava que nesse caso, quando é empresa, havia um tipo de pacote, desconto, enfim, alguma coisa que facilitasse o envio, justamente para ficar mais barato por ser algo constante, né? Porque igual você que trabalha com livro, você envia para o Brasil inteiro, enfim, achava que, sei lá, tivesse algum mecanismo
para poder ficar um pouco mais barato. O pessoal que está perguntando, que está no controle da Ateliê Casaca, qual que é o nome do envio por registro módico? Não sei se tem um nome específico, É um esse preço mesmo, específico. registro módico. É só jogar isso É, que já vai. você tem algumas características do registro módico. Só pode ser impresso até 2 quilos. Na caixa você tem que colocar registro módico, impresso, pode ser aberto pelo correio. Essas informações têm que constar na caixa, né? E que é igual você quando você recebe uma correspondência também tem essas informações. Então essa é uma modalidade, a modalidade de registro módico. Ah, bacana, bacana. Mais uma. Enfim, estou aprendendo mais do que do que perguntando nesse aí, porque de Fica à fato vontade. muita coisa de fato eu não sabia. Eu acho que isso é bem importante a gente falar mais sobre isso, até porque o mercado editorial não tem tido muito espaço Sim. na cobertura. E aí, já encaminhando, né, por incrível que pareça, passou rápido, mas a gente já tem 51 minutos, a gente só pode ficar Já. até uma hora. Eu queria perguntar para você, Bruno, se, assim, tanto a nível estadual ou federal, houve alguma ajuda governamental, alguma linha de crédito, enfim, alguma coisa voltada para as editoras, para esse mercado livreiro, se não tem, se tem alguém propondo essa discussão, como que está essa situação no momento que está todo mundo, né, buscando linha de crédito, etc. Pois então, as linhas de créditos para todo mundo, e aí você pode procurar outros segmentos, você que, como repórter, tem essa facilidade de talvez fazer uns contatos maiores. Para todos os segmentos está sendo complicado, por mais que o governo federal tenha anunciado algumas linhas de crédito, o Bandes, né, por meio do BNDES, né, e o governo estadual tem anunciado também algumas linhas de crédito via Bandes. Essas linhas de créditos, ou elas não estão chegando onde deveriam chegar, ou a burocracia para poder tentar conseguir essas linhas de crédito estão sendo assim formidáveis. É aquela coisa que só a burocracia brasileira consegue produzir, certo? Existe um plano nacional da leitura, e dentro desse plano nacional da leitura existe algumas, como colocar entre aspas assim, algumas problemáticas referente a financiamento de editoras por meio de aquisição de capital de empréstimo do governo federal, no caso, né? Mas existe alguns deputados que propuseram recentemente uma alteração nessa lei do Plano Nacional de Leitura para que as editoras possam ter aportes que variam de R$ 20.000 até R$ 1 milhão para as grandes editoras. Certo? Esse processo ainda está em tramitação no Congresso. Aqui, assim, fica, de certa forma, uma crítica, né? No Brasil, infelizmente, houve uma lentidão significativa na tomada de decisões acerca de políticas públicas para esse período da Covid. Não estou falando só no apoio e financiamento, estou falando de maneira geral. A gente ainda está vivendo o problema com pessoas que estão tentando conseguir o auxílio emergencial e não conseguiram, né, mesmo precisando. Então, há uma certa lentidão nesses processos, mas há uma frente parlamentar que é ligada ao campo da educação, ao campo da cultura, que tem aqui no estado o Felipe Rigoni, se eu não me engano, né, que é o deputado, junto a essa comissão, essas comissões, que estão em busca de uma alteração do Plano Nacional de Leitura, permitindo que as editoras façam aportes de financiamento. Por que a gente tem uma dificuldade, Matheus? Porque, de certa forma, a maior parte das editoras não tem um produto para ser vendido. Né? A maior parte das editoras presta serviço. As grandes editoras, que de certa forma têm grandes faturamentos, elas são editoras que, como você diz, escolhem o autor. A exemplo da Companhia das Letras, se eu não me engano, que lançou o livro do Laurentino Gomes, né, O Escravidão, são 3 volumes, e ela já aportou financeiramente os 3 volumes para o Laurentino Gomes. Então, elas têm um estoque muito grande, têm um retorno de capital muito grande para investir. Então, assim, a maior pequena parte das editoras, como é o meu caso, nós temos um estoque muito reduzido, certo? E a gente vive basicamente dos serviços. Então, a gente não tem um conjunto de garantias que a gente possa dar para falar, a gente tem maquinário, a gente tem patrimônio, não tem isso, entendeu?
Você fala para gerar contrapartida para conseguir um empréstimo, né? A linha de crédito, nesse caso. Exatamente. Aqui no estado a gente tem várias pequenas editoras, algumas vêm surgindo no Instagram, o pessoal pode procurar aí e tal, tem bastante. E aqui também tem um colega lá da Cousa, que é o Saulo, vem fazendo um trabalho bem bacana, que talvez seja uma das editoras com maior visibilidade aqui no campo da literatura no estado, né? Mas, assim, a gente, de certa forma, não tem um capital material muito grande para dar de aporte de contrapartida. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande e uma das questões que eles estão colocando é que a gente possa lastrear o fundo da contrapartida com o estoque. Então, a gente vai dar o estoque. Quanto você tem de estoque? O contador vai lançar uma carta de estoque de tanto que a gente tem e a gente vai aportar esse estoque como uma contrapartida para o Fundo Nacional da Leitura, no caso, né, que é aquele Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, algumas coisas para poder colocar, entendeu? É assim que tá. São alguns desafios, né, nesse momento. Eu acho que está todo mundo na mesma, né, Bruno? Acho que está todo mundo buscando, né, ou tentando buscar formas. Eu acho que a parte mais complicada é porque a gente vive muito na tentativa e erro, né? Como a gente nunca viveu uma situação como essa, acaba que assim, não tem nenhum histórico em que a gente possa minimamente olhar para trás, enfim, e olhar os exemplos do passado para poder minimamente tentar colocar, porque o último momento que a gente viveu uma situação dessa foi na pandemia da gripe espanhola em 1918, ou seja, lá era uma sociedade completamente diferente, né? Em alguns casos não dá nem para olhar para trás, ver o que foi feito lá para aplicar agora, né? E quem viveu no período ou está muito velho ou já morreu, né? Então, não tem... É difícil também. É uma situação bastante complicada e talvez essa tentativa e erro traz ainda mais angústia, né? Porque você não sabe muito o que esperar e muito o que planejar. Bruno, a gente está chegando no final, né? Falta um pouco mais de 3 minutos aí. Mais uma vez agradecer você ter tirado esse tempo para conversar. Acho que são assim, várias questões. Agradeço a disponibilidade de ter também sido, né, bem bacana você ter exposto bem esses lados do bastidor aí. Acho que isso é bem interessante para todo mundo entender. Né? Acho que sim, tem várias questões que eu gostaria de poder né, trocar mais ideia, conversar, mas eu acho que em suma, né, em resumo, deu para as pessoas que acompanharam a gente, ficaram acompanhando a gente até agora, poderem entender mais ou menos como está esse mercado editorial. Enfim, torcer, né? Eu acho que é um pedido, né, para as pessoas comprarem livros, para as pessoas lerem, correrem atrás da informação, que eu acho que a única maneira da gente conseguir, né, sobreviver a esse período que a gente tem passado, né, de tanta ignorância, é justamente com uma boa leitura, é justamente com um bom tema. Eu acho que isso tem, mesmo que de maneira bem sucinta, muitas vezes, feito a situação mudar. Eu vejo hoje, pelo menos, uma massa de pessoas querendo se informar. Eu falo isso porque eu fiz uma live semana passada sobre fascismo e antifascismo, uma aula de história mesmo sobre, e muitas pessoas participaram, né? Foi bem bacana, mais de 400, quase 400 pessoas participaram da live, né? Ou seja, eu acho que ainda há uma busca por informação, eu acho que pelo menos é isso que eu tendo a acreditar e quero ter fé e ser, né, e ter esse pensamento positivo de que em algum momento a luz da sabedoria vai vencer essa escuridão da ignorância. Algumas pessoas comentando aqui, falando que a live foi muito boa, o Alfredo Camargo falando que a live foi muito boa, o Gilber Rangel também falando que foi muito boa a live. Enfim, muito bom também ter vocês aqui acompanhando a gente. Brunão, tem aí uns 40 segundos para se despedir da galera. Eu já mais uma vez agradeço, fica com Deus, se cuida, todo mundo em casa também se cuide e vamos marcar mais para a gente poder trocar essa ideia. Matheus, eu que agradeço a todos que ficaram aqui com a gente para poder trocar essa ideia, acompanhar um pouco como que é o processo editorial e espero, é claro, que a gente tenha outras oportunidades, as pessoas que tenham aí também leiam, fiquem em casa, consumam um pouco menos tecnologia e mais leitura, porque ajuda bastante, certo? Pessoal, muito obrigado, hashtag fique em casa, né? Tamo junto, pessoal. Obrigado. Essa semana vai ter mais live. Daqui a pouco eu divulgo para todo mundo. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Abraço. Fiquem em casa. Se cuidem. Valeu, Bruno. Falou, Matheus. Tchau, tchau.